Moscou, noite de 8 de maio, na véspera do desfile do Dia da Vitória. Lá fora, a neve caía silenciosamente sobre o telhado da Catedral de São Basílio, como finas camadas de cinza de uma memória que um dia queimou intensamente. Dentro do quarto de hotel no 11º andar, onde a delegação de Burkina Faso estava hospedada temporariamente, Arnaud de Caboret, recém-nomeado chefe da guarda presidencial do presidente Ibrahim Traoré, permanecia em silêncio diante da janela. Em sua mão, um celular criptografado sem marca, jogado para dentro do quarto por debaixo da porta às 19 horas. Na tela, uma mensagem curta. Estamos com sua esposa e seu filho. Se você não cooperar em 24 horas, eles deixarão de ser um problema. Logo depois, um vídeo. Tremendo, ele apertou o play. Sua esposa, Rokia, com as mãos amarradas para trás, em uma sala de concreto vazia, ao lado do filho de 3 anos, chorando em silêncio. Um jornal russo, colocado diante da câmera, confirmava a data e o local, sem som. Apenas o olhar desesperado da mulher que ele mais amava, encarando a lente como se implorasse por algo. Imediatamente após o vídeo, chegou outra mensagem. Enviaremos o dispositivo. Coloque-o no forro interno do paletó do presidente antes do desfile. 8 milhões de dólares já estão numa conta na Suíça. Não precisa encostar nem matar, nós cuidamos do resto. Uma escolha simples, entre a família e o ideal. Arnaud caiu de joelhos no chão frio. Ele não chorou, não gritou, apenas se sentiu vazio. Durante 10 anos lutando no Sahel, ele enfrentou armas, minas e a morte, mas nunca antes havia encarado uma arma invisível apontada diretamente para seu coração, sua família. Ele já havia jurado lealdade a Burkina Faso, já sonhou com uma África livre, acreditava profundamente nos ideais representados por Traoré. Mas agora, entre sua esposa e filho de um lado e sua pátria do outro, entre um erro compreensível e um sacrifício de efeito incerto, seu coração estava dividido em 2. Segurou o celular, pronto para fazer uma ligação, mas seu dedo parou. No bolso do casaco, tocou um objeto familiar, uma foto antiga. Sua esposa segurando o filho no primeiro aniversário. No verso, ela havia escrito: se um dia você tiver que escolher entre mim e o que é certo, me faça sentir orgulho por você ter escolhido o que é certo. 5h12 da manhã. Do lado de fora, a neve havia parado de cair. Arnaud estava diante da porta do quarto do presidente Traoré, num corredor silencioso. Ele sabia, se falasse, sua esposa e filhos poderiam morrer, mas se permanecesse em silêncio, sua consciência já estaria morta há muito tempo. Ele bateu 3 vezes. A porta se abriu e Ibrahim Traoré, vestindo um pijama simples, olhou para ele com olhos estranhamente alertas, como se já o estivesse esperando. Não consegue dormir, Caboret. Arnaud engoliu em seco. Não havia mais volta. Senhor, vim para traí-lo, mas preciso dizer a verdade antes que seja tarde demais. Traoré ouviu e fez apenas uma pergunta. Você confia em mim? Arnaud, no quarto, levemente iluminado, Arnaud apenas conseguiu assentir com a cabeça. Traoré se levantou, pegou o telefone pessoal criptografado e digitou uma combinação de teclas. Ativar, código X25, solicito apoio tático, nível vermelho, chamar o coronel Dmitry Ivanov ao meu quarto. Em 15 minutos, Arnaud ficou atônito. Era o sistema de alerta contra-inteligência de mais alto nível da Rússia, usado apenas em casos de terrorismo com armas estratégicas. Reunião a portas fechadas por 20 minutos. 3 pessoas. Ibrahim Traoré, conhecedor do cenário completo. Arnaud Caboret, o informante infiltrado. Coronel Ivanov, especialista em guerra eletrônica e resgate de reféns, com experiência em várias missões secretas no Oriente Médio. Traoré não ficou com raiva.
Pelo contrário, transformou a dor de Arnaud em peça-chave de sua estratégia. Eles não sabem que você confessou. Ótimo. Vamos usar essa confiança para atraí-los para a armadilha. Ivanov assentiu. Vamos emitir o sinal, mas não a partir do colete do presidente. O plano dos dois ursos. Começa urso 1. Contra-ataque digital presidente falso. O sósia vivo. Em uma sala secreta de uma base militar nos arredores de Moscou, o tenente-coronel Sergei Malenkov, oficial do FSB treinado em simulação de movimentos, foi escolhido para interpretar Traoré. Durante 6 horas de treinamento intensivo, Malenkov recebeu instruções meticulosas sobre cada detalhe. Como Traoré gira o pulso ao ajustar o relógio. O ritmo de passos com intenção militar africana. Até mesmo os reflexos ao ser fotografado de surpresa. Semicerrar o olho esquerdo, sorrir de lado, inclinar levemente a cabeça para a esquerda. Um traje especial foi confeccionado por uma equipe de maquiadores que já atuaram na indústria cinematográfica russa. Eles combinaram máscaras de borracha biológica e camadas de pele sintética que simulavam a pigmentação africana, tornando difícil até para os seguranças próximos perceberem a diferença. Para aumentar a credibilidade, alguns membros da delegação diplomática de Burkina Faso foram mantidos no escuro. Apenas os de alto escalão sabiam que era um dublê. Segundo sinal falso. Real, mas não tão real assim. O dispositivo entregue pelos terroristas a Arnaud era um tipo de microchip emissor de pulso de alta frequência, capaz de enviar sinais de localização continuamente por até 4 horas. Se fixado ao corpo, seria praticamente igual a um rastreamento ao vivo. No entanto, a equipe técnica de Ivanov foi mais além. Eles não desligaram o dispositivo, mas o utilizaram como fonte primária de emissão. Um sistema de reflexão de micro-ondas foi instalado em 3 edifícios ao redor da Praça Vermelha, criando uma rede de espelhos digitais que refratavam e remodelavam o sinal de GPS emitido pelo aparelho. Resultado: onde quer que os inimigos estivessem, veriam apenas o falso Traoré se movendo conforme o planejado, saindo do comboio, subindo a tribuna de honra, sentando-se no lugar correto e partindo na hora exata. O sinal foi mantido em intensidade baixa, porém estável, evitando qualquer desconfiança do inimigo, pois um sinal perfeito demais poderia levantar suspeitas. Todos os detalhes foram programados com uma leve interferência, idêntica ao real. Terceira isca e a armadilha preparada 11:04. O sinal de Traoré permanece imóvel na tribuna, justamente quando o grupo terrorista dá ordem para lançar um drone armado furtivo de nova geração, disparado a partir de um porão no distrito periférico de Yaroslavsky. Esse drone era equipado com um sistema de rastreamento por calor, combinado com dados de GPS, e evitava radares russos devido à sua pintura absorvente de ondas. Mas Ivanov já esperava exatamente por isso. O prédio onde o falso Traoré estava sentado, na verdade, uma antiga instalação militar, havia sido transformado em uma plataforma móvel de defesa antiaérea, contendo 2 lançadores Igla-S de curto alcance, especializados em alvos próximos. Um canhão laser pulsado de direcionamento, projetado para cegar os sensores ópticos do drone. E no telhado, um radar virtual de isca, emitindo sinais falsos para atrair o drone diretamente para a zona de eliminação. 11:12. O drone entra no raio de alcance. Um pulso elétrico brilha. Em menos de 4 segundos, ele explode em uma espiral de fogo, caindo sobre o telhado do edifício e se despedaçando, enquanto os sons da explosão são abafados pelos aplausos e pela música triunfante do desfile militar. Ninguém nas arquibancadas percebeu algo estranho, mas no 17º andar do Hotel Ritz-Carlton, 2 operadores de drone ficaram paralisados diante da tela que perdeu o sinal. Antes que pudessem reagir, 2 agentes russos entraram, deslizando as lâminas com precisão nos pulsos deles e imobilizando-os por trás da cadeira. Urso 2. Resgate.
Evaporar no subterrâneo. 21h43 do dia 8 de maio. Sala de operações no subsolo da Embaixada de Burkina Faso em Moscou. Diante da tela grande reproduzindo o vídeo de ameaça que Arnaud havia recebido, o coronel Ivanov cruzava os braços e caminhava lentamente. O clipe durava apenas 11 segundos. Nenhuma fala, apenas a luz fraca de um plafond no teto, uma parede descascada, um cano de ferro enferrujado exposto no canto direito. A lâmpada tremeluzente refletia na parede coberta de musgo. Mas, para Ivanov, aquilo era um verdadeiro mapa invisível. Preciso que a IA analise a vibração do som de fundo. Quero a frequência de ressonância do teto, camada por camada dos materiais da parede. Verifiquem a luz. Se for elétrica civil, haverá ruído de frequência. Se for gerador independente, poderemos medir a distância da fonte principal de energia. 3 minutos depois, a IA exibia: lâmpada, sódio quente, baixa eficiência, comum em bunkers subterrâneos da era soviética. Parede, concreto fino com isolamento acústico, típico de áreas técnicas do metrô. Som ambiente, 47,9 Hz, em oscilação constante a cada 90 segundos, coincidente com a passagem do trem pela estação Kurskaya. Ivanov assentiu levemente. Ótimo. Temos um raio de 300 metros ao redor das instalações subterrâneas de Kurskaya. Foquem nos depósitos abandonados, especialmente próximos às válvulas técnicas. 00, 17 do dia 9 de maio. Avanço silencioso. Um grupo de 6 agentes de elite da Rússia e de Burkina Faso foi dividido em 2 equipes, sem armamento pesado, sem rifles, apenas adagas, pistolas com silenciador e rádios com condução óssea pela maçã do rosto. Uniforme, roupas de operários de manutenção hidráulica, coletes refletivos, capacetes e emblemas de uma empresa fictícia de controle atmosférico de Moscou. Misturaram-se facilmente aos grupos reais que trabalhavam nos preparativos do desfile. Ninguém suspeitou. A partir de 2 acessos, um pelo esgoto pluvial e outro por um túnel técnico de eletricidade, eles se aproximaram de uma escotilha de ferro marrom empoeirada, identificada pela IA como o ponto mais provável. 0108. Os olhos vão primeiro. Abriram a saída de ventilação superior com uma ferramenta de corte silenciosa. Um robô espião nano, do tamanho de uma mão, deslizou silenciosamente pela abertura. O robô possuía câmera 360 graus, scanner térmico, sensor de CO2 e microfone direcional. A tela começou a transmitir imagens em preto e branco. Um porão comprido mal iluminado com 4 homens. 3 em pé de guarda, armados com AKSU e pistolas Makarov. Um deles sentado ao lado da esposa de Arnaud, Rokia, ainda amarrada a uma cadeira de ferro. O filho pequeno dormia no chão, ao lado de uma sacola plástica, com uma garrafa de água e pão seco. O robô detecta um aumento súbito de 3 graus na temperatura perto da porta lateral, prova de que um gerador portátil está em funcionamento. Mas há algo que faz toda a equipe prender a respiração. Debaixo da mesa do guarda principal, um temporizador conectado a uma caixa elétrica, claramente um explosivo com detonação remota. Ivanov rosna. Eles não estão apenas ameaçando, estão prontos para destruir as provas se forem descobertos. 024, código Cúpula Sombria. Ivanov decide usar a tática de evaporação silenciosa, uma estratégia célebre do FSB na Guerra da Chechênia. Gerar um pulso eletromagnético leve para travar temporariamente os dispositivos eletrônicos. Em seguida, LEDs brancos estroboscópicos piscam por 2 segundos, cegando momentaneamente a visão humana. Então, a equipe entra sem som, sem forma. 0, 2 e 6. Ordem executada. A energia é cortada. As luzes piscam. O quarto mergulha na escuridão. Em 4 segundos caóticos, tudo se transforma. O primeiro inimigo é puxado da posição e neutralizado em 2 batimentos cardíacos. O segundo tenta virar a arma, uma adaga atravessa sua garganta. O terceiro corre, mas leva um tiro silenciado no joelho. Cai.
O último é contido com vida, para ser interrogado 2:10, quarto limpo, corações ainda batem. Roquia fica atônita quando uma lanterna brilha em seus olhos e uma voz sussurra: "Você é Roquia Caboré. Somos da equipe 47. Está segura agora. Abaixe a cabeça, feche os olhos. Vamos tirá-la daqui em 3 minutos." O filho é carregado gentilmente por uma agente feminina enrolado em um cobertor térmico. Mãe e filho são conduzidos por uma passagem subterrânea até os níveis superiores técnicos. 3 horas. A tampa do esgoto se fecha, sem explosões, sem sirenes, sem alarme. Os terroristas nem sabiam que haviam perdido os reféns. Roquia abraça o filho com as mãos ainda tremendo. Enquanto isso, um agente sussurra no comunicador: Caboré cumpriu sua palavra. Agora é a vez dela viver. Fim. Mas não realmente. 11 horas. O desfile militar termina com sucesso. O verdadeiro Traoré desce do andar alto onde observou tudo do início ao fim. Naquela noite, no abrigo diplomático sob a embaixada de Burkina Faso, Arnaud reencontra sua esposa e filho. Ele abraça o menino sem dizer uma palavra. Traoré diz apenas uma frase antes de sair: "Você foi o único que me traiu, dizendo a verdade. E é por isso que ainda está aqui." No voo de volta para Ouagadougou, Arnaud se curva diante do presidente, devolvendo o distintivo da guarda presidencial. "Eu não sou digno." Mas Traoré sorri e, em silêncio, coloca o seu próprio boina vermelha nas mãos de Arnaud. "Você superou algo que nosso inimigo mais forte não conseguiu: a tentação, a lealdade. E escolheu dizer a verdade. Isso exige mais coragem do que qualquer bala." 1 ano depois, na parede de pedra da recém-fundada Academia de Segurança e Ética em Burkina Faso, está gravada a frase: "Lealdade não é algo que se tem, é uma escolha diante do abismo." Hoje, Arnaud treina a nova geração de guardas pessoais. Em cada aula, ele lembra: às vezes, um herói não é aquele que nunca erra, mas aquele que escolhe a tempo corrigir e salvar o mais importante, a dignidade. Obrigado por ter ouvido até o fim essa história. E, embora fictícia, ela foi escrita para homenagear a lealdade verdadeira de um ser humano. Inscreva-se no canal para que possamos continuar trazendo mais histórias emocionantes como esta. Muito obrigado novamente.